E se eu te dissesse que grande parte da dor que você carrega não vem do que te fizeram, mas do que você decidiu continuar tolerando? Não porque não tivesse dignidade, mas porque, em algum momento, você se convenceu de que era normal, de que para amar era preciso aguentar, de que o tóxico era paixão e o que fere era apenas parte do caráter do outro. Este vídeo vai quebrar isso, porque o que Jung deixou escrito não foi apenas teoria, foi advertência. E hoje vamos revelá-la a você. Não estamos aqui para te ensinar a julgar. Estamos aqui para te ajudar a despertar. Porque quando você passa anos justificando o que te despedaça, seu sistema nervoso se acostuma ao maltrato. Sua mente o normaliza. Sua alma, silenciosamente, começa a se fechar. Até que um dia, você já não sabe como é viver sem medo. Carl Jung não escreveu livros para enfeitar prateleiras. Ele escreveu para libertar a alma das correntes invisíveis que aprendem a vínculos destrutivos. E um de seus ensinamentos mais poderosos foi este: aquilo que não se torna consciente, transforma-se em destino. Se você não tornar consciente o que está tolerando, estará condenado a repeti-lo. Este vídeo é um mapa para reconhecer os 10 comportamentos que Jung, desde sua profunda visão da alma humana, jamais te aconselharia a suportar. E quando terminar de assisti-lo, você saberá não apenas como identificar esses padrões, mas como deixar de justificar o injustificável. Como se escolher, como recuperar seu poder. Isso não vai ser confortável. Não viemos te dar palavras suaves. Viemos te sacudir, porque talvez você precise disso. Porque é provável que você esteja vendo isso em silêncio, tendo engolido muitas vezes sua intuição, sua raiva, sua tristeza. Mas aqui, você vai liberar tudo isso. Você já se perguntou quantas vezes disse, não é nada, quando na verdade, tudo dentro de você gritava que algo estava acontecendo? Quantas vezes deu segundas chances a pessoas que não valorizaram nem mesmo a primeira? Quantas vezes você teve que se diminuir para que alguém não se sentisse ameaçado pelo seu brilho? Este conteúdo não busca que você odeie ninguém. Busca que você pare de se trair. Jung falava da sombra como aquele lugar onde se esconde tudo o que não nos permitimos sentir. E quando você tolera o intolerável, parte de você vai direto para essa sombra. Se esconde, se apaga, mas não desaparece. Dói por dentro. Há limites que você não estabelece por medo de perder o outro, mas o custo disso é perder a si mesmo. E quando esse preço é pago todos os dias, a alma vai ficando sem espaço, sem voz, até que você se desconecta de quem é. Por isso, hoje te trazemos esta mensagem. Há coisas que você jamais deveria ter suportado. Não se trata de ser extremista, trata-se de ser claro. Porque ninguém deveria aprender a viver no caos emocional como se fosse normal. Há atitudes que não são erros, são escolhas repetidas. Há formas de te tratar que não são defeitos, são sinais. E se você não os vê a tempo, pagará com sua paz. Carl Jung deixou claro que o que não integra se repete. E se você não tomar consciência do que permitiu em nome do amor, seu inconsciente continuará atraindo mais do mesmo. Não porque você se odeie, mas porque ainda não aprendeu a interromper o ciclo. Talvez agora você esteja em uma relação. Talvez tenha saído. Talvez esteja em pausa emocional. Seja qual for sua situação, este vídeo vai te dar uma clareza que você não pode ignorar. Porque cada um desses comportamentos inaceitáveis já te cercou mais de uma vez e já é hora de vê-los com nome e sobrenome. Aqui não vamos romantizar a toxicidade. Vamos desnudá-la. Porque o primeiro passo para curar não é perdoar, é identificar. E quando você faz isso, algo dentro de você começa a despertar com uma força que ninguém te ensinou a usar. Sua própria dignidade. Jung dizia que as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua alma. Mas você está aqui, e isso significa que já decidiu olhar para dentro. Que o autoengano já não te serve.
que você já não pode continuar tolerando o que te rouba a essência. Há palavras que doem mais que gritos, silêncios que ferem mais que insultos, atitudes que te matam em vida. E se você não reconhecer isso, poderá passar anos preso em dinâmicas que apenas replicam sua ferida original, a de não se sentir suficiente. Neste vídeo, você vai ver como esses 10 comportamentos te desconectam de si mesmo, como normalizá-los te prejudica e como deixar de permiti-los não é vingança, é cura. Porque quando você decide não tolerar o intolerável, está se dando permissão para começar outra história. Este canal não existe para te entreter. Existe para tocar sua alma, para te ajudar a ver o que talvez ninguém ousou te mostrar com honestidade, para nomear o que você sente, mas não sabe explicar, para que você pare de confundir lealdade com sacrifício emocional. É provável que você sinta raiva enquanto vê isso, ou tristeza, ou confusão. Tudo bem. Isso significa que algo dentro de você está sendo mexido. Não pare. Deixe sair. Porque cada emoção que aflora é um sinal de que você está pronto para compreender o que antes não conseguia processar. E quando terminar, quando chegar ao final, você terá uma promessa clara em suas mãos. Nunca mais você justificará o que prejudica sua alma em nome do amor. Nunca mais se colocará em último lugar para sustentar quem não sabe te cuidar. Este conteúdo é seu espelho e também sua ponte. É o reflexo do que você viveu e o caminho para o que você começará a construir. Porque há relações que chegam para te ensinar o que você merece, mas há outras que chegam apenas para te mostrar o que você já não precisa aceitar. Você não está quebrado por ter tolerado. Você é corajoso por estar disposto a parar de fazer isso. Você está consciente, está desperto. E isso é mais que suficiente para começar. Então, fique. Porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua vida. Vamos falar dos 10 comportamentos que, segundo os ensinamentos de Carl Jung, você nunca mais deveria permitir, porque sua alma vale demais para continuar em ambientes onde não pode respirar. Isso é mais que um vídeo, é um ato de amor próprio, é uma linha traçada na areia. E também é o primeiro passo para curar desde a raiz. 1. A manipulação emocional encoberta. Quando alguém te faz sentir culpa por estabelecer limites, por ter necessidades, ou por não agir como essa pessoa espera, você está diante de uma manipulação que ataca diretamente sua essência. Jung sustentava que a alma adoece quando sua verdade é negada. E essa negação começa quando você se adapta para evitar o castigo emocional do outro. O primeiro passo para curar é perceber quando você está deixando de ser você para não perder alguém. Exercício. Escreva uma lista das vezes em que agiu movido pela culpa e não pelo desejo autêntico. Que padrão se repete? Quem costuma ativá-lo? 2. O desprezo disfarçado de sinceridade. Há quem se escude em frases como "sou apenas direto" para justificar palavras que ferem. Mas a sinceridade sem compaixão é apenas crueldade com uma máscara. Jung dizia que a personalidade se nutre com reconhecimento, não com crítica constante. Não tolere que falem com você como se valesse menos. O amor autêntico não destrói a autoestima. Exercício. Quais frases marcaram sua ferida e você ainda repete em sua mente? Foram realmente construtivas ou apenas uma tentativa de controlar sua forma de ser? 3. O controle disfarçado de proteção. Quando alguém quer decidir por você, limitar suas amizades ou seus espaços pessoais sob a desculpa de que é pelo seu bem, na verdade está projetando seu medo e sua necessidade de domínio. Jung falava do poder como uma sombra mal integrada, um desejo de controlar para não enfrentar o caos interno. Ninguém que te ame tira a tua liberdade. Exercício. Em que aspectos você sentiu que sua liberdade foi restringida? Você confundiu isso com amor? Por quê? 4. O gaslighting, distorção da sua realidade emocional. Este é um dos mais perigosos.
É quando alguém nega a sua percepção, te faz acreditar que você exagera, que está louco, que tudo está na sua cabeça. Jung dizia: tudo o que irrita nos outros pode nos conduzir a um entendimento de nós mesmos. Mas se você constantemente duvida de si por causa do que outro diz, algo está se quebrando por dentro. Exercício. Pense em uma situação em que sentiu uma emoção clara e depois te fizeram duvidar dela. Como você se falou depois disso? Acreditou em si mesmo? 5. O desprezo pelo seu mundo interior. Há pessoas que invalidam seus sonhos, suas paixões, seus interesses, porque não os entendem ou não os compartilham. Mas ninguém tem o direito de apagar seu fogo interno. Jung dizia que o que você nega se submete, o que aceita se transforma. Não se reduza para encaixar em uma realidade emocional que não honra sua essência. Exercício. Que partes de você silenciou para não incomodar alguém? Que voz sua está pedindo para voltar a falar? 6. A falta de empatia constante. Todos podemos falhar em ser empáticos alguma vez. Mas se você está ao lado de alguém que nunca valida sua dor, que minimiza suas emoções e sempre gira tudo para si mesmo, você está diante de uma pessoa emocionalmente inacessível. E isso, com o tempo, erode seu espírito. Jung ensinava que sem empatia não há conexão profunda, apenas troca de necessidades. Exercício. Lembre-se da última vez que chorou ou sofreu com alguém. Essa pessoa te acompanhou ou te julgou? O que você realmente precisava? 7. A traição repetida e justificada. Uma desculpa sem mudança é apenas uma estratégia para te reter, não um sinal de evolução. Jung falava da repetição compulsiva como sinal de um trauma não curado. Se alguém te fere repetidamente com as mesmas ações e te convence de que foi um erro, talvez você não esteja vendo o padrão. Você está preso nele. Exercício. Faça uma linha do tempo das vezes em que disse: esta é a última vez, e depois voltou. O que te fez ficar? Do que você realmente tem medo? 8. O egoísmo disfarçado de autossuficiência. Há pessoas que não sabem dar porque seu mundo gira apenas em torno do que sentem, pensam ou desejam. Se sempre é você quem sustenta a relação, quem lembra, quem cuida, e o outro só aparece quando precisa de algo, isso não é vínculo, é exploração emocional. Exercício. Em que relações você dá mais de 70%? Como isso te faz sentir? Você fala sobre isso ou apenas aguenta? 9. O sarcasmo constante como forma de relação. O sarcasmo, quando se torna a única forma de comunicação, deixa feridas invisíveis, porque é uma agressão passiva disfarçada de humor. Jung dizia que o inconsciente encontra formas de dizer o que você não ousa dizer em voz alta, e muitas vezes esse sarcasmo é desprezo reprimido. Exercício. Que frases sarcásticas te marcaram? A que emoção direta você acha que pertenciam na verdade? December, a indiferença emocional como castigo. Não há forma mais silenciosa de castigar alguém do que parar de falar com ele, ignorá-lo ou fingir que ele não existe. Isso se chama retraimento emocional e é profundamente prejudicial. Jung afirmava que o ser humano precisa de conexão para não se fragmentar. Ser ignorado sistematicamente não é um ato neutro. É uma forma de violência emocional. Exercício. Pense em uma vez em que foi ignorado intencionalmente. Como isso afetou sua imagem de si mesmo? O que você fez para voltar a ser visto? Cada um desses comportamentos tem consequências psicológicas a longo prazo. Não são simples reações, são sementes de desconexão interior. E o mais grave é que, quanto mais tempo você os tolera, mais normais eles se tornam, até que sua alma os incorpora como o que você merece. Mas você não merece ser confundido, silenciado, minimizado nem usado. Você merece um espaço onde possa respirar sem medo, sentir sem se justificar,
Falar sem que suas palavras sejam usadas como armas contra você. Você merece amor real, e o amor real começa com você. Carl Jung não nos ensinou a odiar o outro. Nos ensinou a parar de nos odiarmos por permitir o que nos dói. E essa é a diferença entre repetir e se libertar. Faça uma pausa, leia novamente cada um desses pontos e pergunte-se: qual deles eu normalizei? Qual me custa mais reconhecer? Qual se repete na minha história há anos? Só quando você reconhece, pode decidir diferente. Só quando nomeia, pode curar. E hoje, você já não é a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Agora você tem consciência. Agora pode se escolher. Se este vídeo tocou sua alma, queremos propor algo. Vá aos comentários e escreva esta frase: já não negocio minha paz para permanecer em lugares que me quebram. Deixe-a como um testemunho, como uma promessa, como uma declaração de amor próprio que começa hoje. Quando Jung falava da sombra, não se referia apenas ao negativo. Falava de tudo o que reprimimos, nossa dor, sim, mas também nossa voz, nossos limites, nossa dignidade. Tolerar comportamentos inaceitáveis é muitas vezes uma forma de reforçar essa sombra, de continuar escondendo tudo o que ainda não ousamos defender em nós mesmos. O fato de repetirmos vínculos tóxicos não é sinal de fraqueza emocional. É, antes, um sintoma de uma ferida inconsciente. Freud explicava que a compulsão à repetição surge quando o trauma não foi elaborado. Por isso, nos unimos ao mesmo tipo de pessoas, esperando inconscientemente um resultado diferente. Não fazemos isso por masoquismo, fazemos por uma esperança ainda não resolvida. Quando você normaliza a manipulação, a indiferença ou a falta de empatia, o que você faz é pactuar com sua ferida. E esse pacto não é verbal, é emocional. É o momento em que você decide que sentir um pouco de afeto é suficiente, mesmo que venha envolto em desamor. Mas Jung nos lembra: até que você não torne consciente o inconsciente, ele continuará dirigindo sua vida, e você o chamará de destino. A psicologia profunda não busca que você odeie quem te fez mal. Busca que você reconheça como essa experiência te moldou para que não continue entregando sua história ao mesmo tipo de pessoa. Porque cada vez que você tolera um comportamento que te quebra, o que está fazendo é treinar seu inconsciente para acreditar que isso é amor. Há algo mais devastador que ser ferido: justificar-se por ter sido ferido. Esse é o veneno lento das relações insanas. Você aprende a dizer a si mesmo que todos falham, que ninguém é perfeito, que não foi tão grave. Mas a gravidade nem sempre está no evento, está em como você o engole. Em como sua alma vai ficando sem espaço para respirar. Quando uma pessoa permanece em vínculos onde é humilhada, não o faz porque não tem opções. Faz porque seu sistema emocional está condicionado a acreditar que qualquer coisa é melhor que o abandono. É aqui que o trabalho de Jung se encontra com o de Adler. O sentimento de inferioridade enraizado gera vínculos desequilibrados, onde um se torna o portador de todo o peso emocional. Decidir que há coisas que você não vai mais tolerar é um ato espiritual, psicológico e emocional. É o momento exato em que você deixa de esperar que o mundo te trate bem e começa a se tratar como sempre mereceu. E esse giro interno, embora invisível, é tão poderoso que muda tudo. Freud falava do princípio do prazer como uma força inconsciente que busca evitar a dor. Mas quando você aprendeu a associar amor com sofrimento, o prazer se torna confusão. Você busca adrenalina emocional, intensidade, drama, acreditando que isso é conexão. Mas é apenas o eco de um padrão ferido. Muitos desses comportamentos inaceitáveis não doem porque são explícitos. Doem porque são sutis. Porque vêm de quem você mais ama. E isso os torna perigosos. Porque você não consegue estabelecer limites com quem ainda idealiza. Por isso, Jung falava da individuação como a ruptura da ilusão do outro como seu salvador. Sabe quando a transformação realmente começa?
no dia em que você se vê defendendo o que antes calava. Não com ódio, mas com firmeza. Não com violência, mas com verdade. Esse é o ponto em que a dignidade deixa de ser teoria e se torna ação. Uma pessoa que te ama não brinca com suas feridas. Ela as respeita, as honra, as cuida. E se há alguém em sua vida que usa suas vulnerabilidades para te invalidar, para te dominar ou para te fazer sentir menos, isso não é amor. É uma repetição tóxica que você precisa interromper, não justificar. Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a totalidade. E a totalidade inclui a capacidade de dizer: isso eu não aceito mais. Porque o silêncio diante do maltrato não é nobreza, é desconexão. E você merece voltar a si. As relações mais perigosas não são as que gritam, são as que te apagam sem que você perceba. Elas te drenam, te minimizam, te fazem duvidar do que você sabe. E o mais trágico é que o fazem em nome do amor. Mas o amor nunca é confusão constante. Adler dizia que uma vida com sentido é aquela em que você pode se desenvolver livremente, sem ser submetido nem submeter os outros. E se sua relação não te permite crescer, se exige que você se encolha, você não está em amor. Está em uma prisão emocional. Há frases que são ditas uma vez e ficam com você para sempre. Como aquele "você está exagerando", ou "não foi para tanto", ou "você é sensível demais". Cada uma dessas frases, quando repetidas, se transforma em muros que te separam de sua verdade emocional. O inaceitável nem sempre é o evidente. Às vezes, se esconde no cotidiano. Naquele "não me importa o que te acontece", naquele "faça o que quiser", dito com desprezo, naquele "lá vem você com seus dramas outra vez". Você não precisa de gritos para estar sendo maltratado. Basta uma constante negação do seu ser. Jung insistia em que todo vínculo é um espelho. E quando alguém te faz sentir pequeno, sem voz ou confuso, talvez não esteja ativando algo novo. Talvez apenas esteja tocando uma ferida antiga que você ainda não sabia como olhar. Mas agora você pode. Viktor Frankl falava do sofrimento como parte inevitável da existência, mas diferenciava entre o sofrimento que te transforma e o que te destrói. E você, que está vendo este vídeo, tem o direito de decidir qual caminho seguir. Talvez uma parte de você ainda pergunte: mas se eu não tolerar, ficarei sozinho? Essa é a grande armadilha dos vínculos feridos. Te fazem acreditar que se você estabelecer um limite, ficará sem amor. Mas o que você está perdendo não é amor, é dependência. A alma, como dizia Jung, não pode fingir coerência. Você pode fingir estar bem, pode sorrir nas redes, pode dizer que está tudo sob controle. Mas se por dentro há angústia, insônia, ansiedade ou confusão constante, algo não está funcionando. Hoje você não está aqui por acaso. Está aqui porque uma parte de você está despertando. E essa parte já não quer uma vida pela metade. Já não quer um amor em parcelas. Já não quer relações onde precisa se justificar por ser quem é. A verdadeira saúde emocional começa no dia em que você decide não negociar mais sua paz. Esse dia não é celebrado com fogos de artifício, mas parece o início de uma vida diferente. Uma vida em que você finalmente pode respirar. Quando Jung dizia que o maior privilégio da vida é ser quem realmente se é, também estava dizendo: pare de se disfarçar para ser aceito. Porque o que começa com um disfarce, termina em perda de identidade. Se você teve que se tornar outra pessoa para ser amado, então isso não foi amor. Foi uma transação emocional. E você não veio a este mundo para negociar sua essência. Você veio para compartilhar sua verdade. Um dos maiores aportes de Carl Jung foi nos ensinar a olhar a vida não pelo superficial, mas pelas raízes profundas do inconsciente. Por isso, quando alguém te faz sentir que sua dor é exagerada ou que seus limites são um problema, o que realmente está fazendo é projetar sua própria sombra sobre você.
Jung afirmava que as pessoas projetam o que não ousam enfrentar em si mesmas. Então, cada vez que você tolera o desprezo emocional, está permitindo que outro se livre de sua escuridão, carregando-a para você. Há um comportamento profundamente inaceitável, que raramente é mencionado, quando alguém zomba do seu processo de cura. Essa atitude, sutil mas dolorosa, reflete uma desconexão total com a evolução da alma. Jung ensinava que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, incomoda aqueles que ainda vivem presos em suas máscaras. Se alguém desacredita seus avanços emocionais, não o faz porque você deva retroceder, mas porque seu avanço reflete o estancamento deles. Permitir que te invalidem constantemente é uma forma de se perder. Jung foi claro. A depressão é como uma mulher vestida de negro. Se ela aparece, não a expulse. Convide-a a sentar, a ouvir o que tem a dizer. Se suas emoções são tratadas como incômodo, como carga, como demais, então você não está em um espaço emocionalmente saudável. Porque sua tristeza, seu medo ou sua raiva não são erros, são mensageiros. Um dos comportamentos mais inaceitáveis, sob a perspectiva junguiana, é quando alguém te obriga a trair sua intuição. Jung dizia que a intuição é uma função psíquica que transmite percepções por meio do inconsciente. Se uma relação te faz duvidar constantemente do que você sabe que está errado, você está perdendo sua bússola interna. E sem essa bússola, você se perde. Tolerar a minimização constante de seus esforços emocionais é outra forma de agressão silenciosa. Jung enfatizava que a alma precisa de reconhecimento para florescer. Quando seus esforços para melhorar, curar ou crescer são ignorados ou tratados como algo menor, a mensagem que você recebe é clara. Não importa o que você faça, nunca será suficiente. E essa mensagem é uma das mais destrutivas que uma psique pode receber. Quando alguém exige que você perdoe sem ter se transformado, está pedindo impunidade, não redenção. Jung dizia que a verdadeira mudança vem de enfrentar o conflito interior. E se uma pessoa repete o mesmo dano vezes sem conta, sem assumir sua sombra, ela não está evoluindo, está manipulando. Perdoar não significa voltar a se expor à mesma ferida. Significa soltar desde a consciência. Um dos erros mais comuns é pensar que a empatia se ganha com sacrifício. Jung diria o contrário. O sacrifício sem reconhecimento da sua verdade leva ao ressentimento. E o ressentimento é um dos indicadores de que você tolerou o intolerável. Se em uma relação você é sempre quem cede, quem cala, quem se adapta, então você não está em um vínculo recíproco. Está em uma assimetria emocional que te esgota. Jung também ensinava que não há individuação sem separação. Às vezes, o ato mais amoroso para consigo mesmo é se afastar de quem te faz mal, mesmo que essa pessoa diga que te ama. Porque o verdadeiro amor não exige que você se destrua para mantê-lo vivo. Se uma relação te obriga a sacrificar sua saúde mental para funcionar, essa relação já deixou de ser amor. Quando você cala o que te dói para não incomodar, está fazendo o oposto do que Jung propunha. Tornar consciente o inconsciente. Tudo o que você não expressa se acumula. Transforma-se em somatização, em ansiedade, em insônia. Se você está com alguém a quem não pode dizer o que sente sem medo da reação, você está em um ambiente emocionalmente inseguro. Para fechar esta sessão, quero que você faça isso. Respire fundo, feche os olhos e repita mentalmente: obrigado. Minha alma merece ser ouvida, não ignorada. E se este vídeo está te ajudando a despertar, deixe essa frase nos comentários. Escreva: minha alma merece ser ouvida, não ignorada. Faça isso como um ato de presença, como uma afirmação, como um símbolo de que hoje começa uma nova forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Você não pode construir uma vida plena se seus alicerces emocionais estão sustentados pela renúncia silenciosa à sua dignidade.
Carl Jung dizia que uma das doenças mais comuns da alma moderna é o esquecimento de si mesmo. Você não percebe o quanto se perdeu, até se ver justificando o dano, tolerando o intolerável e chamando de amor o que não é mais que dependência disfarçada. Desde a perspectiva de Alfred Adler, muitas condutas que toleramos não têm nada a ver com amor nem respeito, mas com uma compensação inconsciente por sentimentos de inferioridade. Ou seja, quanto menos valioso você se sente internamente, mais disposto está a receber migalhas externas. Mas você não nasceu para comer migalhas emocionais. Nasceu para sentar-se à mesa da sua verdade. Há relações que não te ensinam a amar, mas a resistir. E quanto mais você aprende a resistir, mais se afasta de si. Essa desconexão gera um vazio tão profundo que mesmo quando alguém novo chega com amor real, você já não sabe como recebê-lo. Porque a alma já se acostumou ao combate, não ao cuidado. Erich Fromm falava do arte de amar como uma capacidade que requer maturidade emocional, responsabilidade, respeito e conhecimento. Se você está em um vínculo onde constantemente precisa explicar a alguém o que deveria ser básico, como não gritar, não mentir, não te ignorar, você não está com um companheiro emocional, está com uma projeção imatura que ainda não sabe se relacionar desde a consciência. Um dos grandes desafios psicológicos é sair do padrão do salvador emocional, aquela armadilha onde você acredita que seu amor transformará o outro. Mas, como dizia Jung, ninguém muda até confrontar sua própria sombra. Se você está fazendo o trabalho interno que cabe ao outro, você não está ajudando, está perpetuando a imaturidade dele. Quando você tolera comportamentos que te machucam, seu inconsciente interpreta que você está de acordo. Porque o corpo também fala, a alma também sente. E se você fica, mesmo que chore, mesmo que sofra, mesmo que grite por dentro, a mensagem é: obrigado, isso está bem. Mas não está, e sua alma sabe disso. Viktor Frankl dizia que a liberdade interior é o último dos direitos humanos, mesmo em meio ao sofrimento. Tolerar a humilhação, o desprezo, o abandono emocional ou o chantagem psicológico não é fortaleza, é renúncia. E não há vida plena na renúncia à verdade interior. A ferida de se sentir insuficiente se alimenta cada vez que você escolhe alguém que te confirma isso. É um círculo vicioso. Quanto menos você se ama, mais se expõe a quem reforça sua carência. E quanto mais reforçam sua carência, mais difícil é sair daí. Por isso, o primeiro ato de cura é interromper o ciclo. E para isso, você precisa despertar. Carl Rogers falava da importância do autoconceito positivo incondicional. Isso significa se amar não apenas quando você é forte, bonito, produtivo ou inteligente, mas também quando está quebrado, triste, vulnerável ou confuso. Se alguém só te ama quando você está bem, não te ama de verdade. Ama sua fachada. E você não é uma fachada. Há relações que nos infantilizam, que nos fazem sentir que temos que nos comportar bem para não sermos punidos com silêncio, indiferença ou abandono. Isso não é amor adulto, é uma regressão emocional. E Jung nos lembrava que o crescimento interior implica deixar para trás a criança ferida que busca aprovação constante para abraçar o adulto que estabelece limites sem culpa. A dependência emocional nasce do medo de enfrentar seu vazio. Mas esse vazio não se preenche com outra pessoa. Preenche-se com você, com seu olhar interno, com seu cuidado diário, com seu compromisso de não se abandonar mais por ninguém. Como dizia Donald Winnicott, a mãe suficientemente boa não é a perfeita, mas a que não abandona. Seja esse sustento para si mesmo. Aguentar em silêncio não é amor, é trauma não resolvido. E esse trauma não se cura com o tempo. Cura-se com ação consciente, com reflexão, com terapia, com decisões que, mesmo que doam, constroem liberdade. Porque, como dizia Jung, o privilégio de uma vida
é se tornar quem você realmente é. E você não é sua ferida. É possível que você tenha passado anos tolerando o que não merece, porque ninguém te ensinou a discernir. Porque cresceu em um ambiente onde o maltrato era normal, onde os gritos eram comuns, onde o desprezo era rotina. Mas que você tenha crescido assim não significa que deva viver assim. A consciência muda o destino. E você já é consciente. Seu valor não se negocia, não se mendiga, não se suplica, não se compra. Ele se reconhece, se sustenta e se honra. Cada vez que você diz, isso eu não permito mais, você está honrando sua alma. E a alma, quando honrada, começa a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. A psicologia nos mostrou que quando alguém se rodeia constantemente de vínculos que o prejudicam, não é por má sorte. É por programação inconsciente. Como disse Jung, você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe ser a partir do que te aconteceu. E hoje, você pode escolher diferente. Você não está aqui para suportar. Está aqui para transformar. E essa transformação não começa no outro. Começa quando você para de explicar o inexplicável, de justificar o injustificável e de amar quem nem sequer sabe se amar. Há uma força dentro de você que foi silenciada por anos. É sua intuição. E sua intuição não grita, ela sussurra. Mas esse sussurro tem mais verdade que 1000 conselhos externos. Jung falava da intuição como uma ponte com o inconsciente. Não a ignore. Escute-a. Ela sabe o que sua mente ainda teme aceitar. É comum que o trauma nos torne hiperleais a quem nos destrói. Porque o cérebro, para sobreviver, prefere o conhecido, mesmo que doa. Mas você não veio para repetir histórias. Veio para escrever a sua. E na sua história já não há espaço para quem não saiba te cuidar. Cada vez que você perdoa sem que o outro tenha mudado, seu inconsciente aprende que não importa o quanto te machuquem, você sempre voltará. Isso não é nobreza, é autoabandono. E a alma, quando abandonada muitas vezes, começa a se apagar. Até que você já não reconhece seu reflexo. O trabalho mais sagrado que você pode fazer não é se tornar mais forte. É se tornar mais honesto, mais coerente, mais você. E a partir daí, o inaceitável já não entra, porque sua energia já não vibra na carência, vibra na clareza. Quer que te respeitem? Então se respeite primeiro. Quer que te cuidem? Cuide de você. Quer que te escolham sem condições? Escolha a si mesmo sem condições. Porque ninguém vai te dar o que você ainda não decidiu sustentar internamente. Os vínculos mais profundos não são os que te dão tudo, são os que não te tiram nada essencial. Se alguém exige que você deixe partes de si para poder ficar, então não quer uma relação, quer um molde. E você não é moldável. Você é autêntico. Há feridas que se abrem repetidamente porque você não aprendeu a dizer, aqui não. Essa simples frase pode mudar uma vida inteira. Porque quando você a diz com o coração, quando a diz desde a alma, o universo se alinha à sua clareza. Ainda há relações diferentes para você viver. Ainda há pessoas para conhecer que não te manipulam, que não te ferem, que não te obrigam a esconder sua luz. Mas primeiro, você precisa garantir que você mesmo não está apagando essa luz. Você não está quebrado. Está despertando. Está saindo de anos de programação emocional que te ensinou que amar é sofrer, que querer é ceder até desaparecer, que a companhia vale mais que a paz. Mas Jung deixou claro: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E você já não está para continuar sonhando histórias onde sempre perde. Você foi leal a quem não te cuidou. Entregou amor sem reservas esperando que o outro entendesse sua alma. Mas a verdade é esta: ninguém vai entender sua alma se você mesmo não a valorizar primeiro. A dignidade emocional não é arrogância, é a raiz profunda de onde se constrói o amor real. Sem ela, tudo o que floresce é frágil. A partir de hoje, você pode parar de pedir perdão por sentir, por estabelecer limites, por se afastar do que já não te representa. Você não precisa de uma justificativa elaborada para proteger sua paz.
Você tem o direito de fechar a porta com a mesma energia com que antes a deixava aberta por medo de ficar sozinho. A vida vai continuar te colocando à prova, mas agora você tem algo que antes não tinha: clareza. E essa clareza não se compra, se ganha com dor, com decisões difíceis, com coragem emocional. E agora que você a tem, que despertou, não volte a adormecer diante do que já sabe que te prejudica. Há pessoas que não vão entender sua transformação, que vão te chamar de exagerado, egoísta ou frio. Mas você não deve explicações a elas, porque elas não sentiram suas noites em silêncio, suas lágrimas escondidas, seus esforços para se encaixar em algo que te era pequeno. Que pensem o que quiserem. Você continue caminhando, a alma não grita. Mas quando foi ignorada muitas vezes, começa a te quebrar por dentro. E essa dor é sua última forma de te dizer: me escute. Não chegue ao limite para fazer a mudança. Faça-a hoje. Faça-a porque você já entendeu que o amor não se implora, se honra. Lembre-se disto. Não há cura sem decisão. Não há liberdade sem limites. Não há amor próprio sem renúncia ao auto-engano. E quando você consegue reunir essas 3 verdades em seu coração, você para de buscar amores medianos e começa a construir relações que refletem sua integridade. Então, se este vídeo te fez pensar, se em algum momento você sentiu um nó na garganta, se uma parte de você disse: isso eu vivi, vá aos comentários e escreva esta frase: minha alma é sagrada, e já não será o refúgio do que me destrói. Faça isso como uma afirmação, como um testemunho, como uma porta aberta para um novo destino. Porque agora vem a parte mais esperada, a história. Esse momento onde tudo o que você sentiu, tudo o que entendeu, se transforma em um espelho vivo, onde você pode se ver refletido, ferido, esperançoso e, finalmente, curado. Fique até o final. Porque esta história não só vai te emocionar, vai te mostrar que o que você está vivendo tem sentido, que todo esse caminho emocional que você percorreu hoje estava te levando exatamente a este ponto: a se reconhecer, a se libertar, a começar de novo. A primeira vez que a viu, ele acreditou que havia encontrado algo sagrado. Ela era magnética, imprevisível, inteligente. Olhava para ele como se pudesse ler sua alma, mas apenas lia seus vazios. Ele não sabia, mas o que havia encontrado não era amor. Era um reflexo perfeito de sua ferida mais antiga, a necessidade de se sentir visto. Ele se chamava Damian, 33 anos. Filho de um pai que só falava com silêncios e de uma mãe que nunca soube estabelecer limites. Cresceu pensando que para ser amado, precisava ser útil, perfeito, impecável. Quando ela apareceu, tornou-se seu projeto emocional: fazê-la feliz para que não o abandonasse. No início, tudo parecia uma conexão profunda. Ela dizia que nunca havia conhecido alguém tão sensível quanto ele. Elogiava-o, procurava-o, precisava dele. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Os silêncios se tornaram castigos. As críticas se camuflavam de humor. As desculpas chegavam sempre sem mudança. Damian dizia a si mesmo que era normal, que todas as relações têm altos e baixos, que ela tinha um temperamento forte, mas o amava. Ele justificava tudo: a indiferença, o sarcasmo, o desprezo, até mesmo a vez em que ela o humilhou diante de seus amigos e depois disse que ele era muito dramático. Cada vez que ele tentava falar sobre o que sentia, ela ria ou mudava de assunto. Dizia que ele estava muito sensível, que era intenso demais, que exagerava tudo. Damian começou a duvidar de sua própria percepção. Às vezes, trancava-se no banheiro só para se perguntar se estava enlouquecendo. Ele não sabia então, mas estava vivendo um caso claro de gaslighting. E em vez de se afastar, esforçava-se mais. Porque em sua mente, o problema era ele. Se conseguisse ser mais paciente, mais compreensivo, mais forte, então ela voltaria a ser a mulher do início. Uma noite, após uma discussão em que ela gritou que ele era um inútil e o deixou falando sozinho, Damian saiu para caminhar sem rumo. Sentia um peso no peito,
uma opressão que não entendia. Sentou-se em um banco no parque e pela primeira vez pensou: e se não for amor? E se isso não estiver certo? Foi então que lembrou de uma frase que havia lido em um livro de Carl Jung: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. E algo dentro dele se quebrou, porque ele entendeu que era exatamente isso que havia feito toda a sua vida. No dia seguinte, marcou uma consulta com uma terapeuta. Não sabia o que dizer. Apenas chorou. Disse que se sentia vazio, confuso, exausto, que não entendia por que amava alguém que o fazia se sentir tão pequeno. A terapeuta o olhou com ternura e disse: você não ama. Está preso em uma repetição emocional não resolvida. Começaram um processo de cura. Em cada sessão, Damian confrontava partes de si que havia enterrado. Sua criança ferida, sua vontade de gritar, sua raiva contida, sua necessidade de ser aprovado. Era doloroso, mas pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo. Começou a ler Jung com devoção. Sublinhava frases como se fossem mantras. Não há despertar da consciência sem dor. Tudo o que nos irrita nos outros nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Sua visão se esclarecerá apenas quando você olhar dentro do seu coração. Na terapia, descobriu que havia normalizado comportamentos inaceitáveis, porque assim aprendera a sobreviver. Seu primeiro modelo de amor fora o abandono emocional. Por isso, sentia-se em casa quando o ignoravam. O familiar nem sempre é saudável. Uma tarde, após outra discussão com ela, ele já não sentiu culpa nem ansiedade. Sentiu clareza, e essa clareza foi seu primeiro ato de dignidade. Não gritou, não implorou. Apenas disse: chega. Ela o olhou como se ele estivesse louco. Disse que ele se arrependeria, que ninguém o amaria como ela. Mas ele sabia algo que antes não sabia. O amor que não respeita não é amor. É posse, é sombra, é controle. E ele já não estava disposto a continuar sendo o personagem de uma história que o sufocava. Os primeiros dias foram duros, solidão, vazio, recaídas. Mas, cada vez que pensava em voltar, lia suas anotações, voltava às suas sessões, escrevia para sua criança interior. Não te abandono mais. Era sua promessa sagrada. Seu novo contrato de vida. Pouco a pouco, começou a se redescobrir. Voltou a caminhar sem medo, a comer sem angústia, a ler sem ser interrompido por críticas, a rir sem precisar pedir permissão, a escrever, a existir, sem culpa, sem dever explicações a ninguém. Entendeu que não foi fraco por ter tolerado tanto, foi forte por decidir sair. Porque, como disse Jung, o encontro com si mesmo é o ato mais aterrorizante que existe. E ele havia se encontrado, ferido, sim, mas também mais íntegro que nunca. Começou a se cercar de outras pessoas, amizades que o validavam, o ouviam, o cuidavam. Descobriu que o amor não precisava doer para ser verdadeiro, que uma conversa podia curar mais que 1000 promessas, que a ternura não era fraqueza, era coragem. No dia em que ela escreveu para voltar, ele já não sentiu ansiedade. Sentiu compaixão, não ódio, não rancor. Apenas compaixão. Porque entendia que ela ainda não havia começado sua jornada. Mas ele já estava longe, em um novo mapa emocional. Ele a bloqueou com calma e seguiu seu caminho. Não precisava provar nada a ninguém, porque agora sabia quem era. E a partir desse lugar, o respeito por si mesmo era sua bússola. O verdadeiro milagre não foi deixá-la, foi se encontrar. Após anos de traição emocional, de abandono interior, de silêncios não ouvidos, ele finalmente se tinha. E isso era tudo o que precisava. Quando compartilhou sua história em um grupo de apoio, outros começaram a chorar, porque se viram refletidos e entenderam que não estavam sozinhos, que é possível sair, que é possível voltar a amar, começando por si mesmo. Damian não voltou a buscar amor como antes. Já não precisava disso para se validar. Ele o buscava para compartilhar,
já não era um mendigo emocional, era um ser completo. E a partir daí, tudo mudou. Hoje, ele vive com consciência, com calma, com gratidão. Não porque não tenha feridas, mas porque as integrou. As transformou. Converteu-as em raízes profundas de onde agora floresce sem medo. Porque a verdade mais profunda que ele descobriu foi esta. Há comportamentos que você jamais deveria ter tolerado. Mas hoje você sabe que já não precisa voltar a fazê-lo. Porque você despertou. E a partir desse despertar, ninguém mais pode te fazer esquecer seu valor. A história de Damian é uma representação clara do processo que Carl Jung chamou de individuação. O caminho de volta a si mesmo através do confronto com o inconsciente. Damian não apenas deixou uma relação tóxica, deixou uma versão de si mesmo que estava presa na dependência emocional. Desde o início, vemos um padrão que Jung apontava como alarmante: a projeção. Damian não amava sua parceira real. Amava o que ela representava em seu inconsciente. Uma figura idealizada que vinha preencher os vazios afetivos que ele arrastava desde a infância. Isso não é amor autêntico, é sobrevivência emocional. Quando Jung dizia que o que não se torna consciente se transforma em destino, ele falava de casos como este. Damian repetia, sem saber, o padrão de sua infância. Dar tudo para ser visto, esperando o amor de alguém emocionalmente ausente, como tentou com seu pai. A tolerância de Damian à humilhação, à crítica e ao gaslighting não era fraqueza. Era o resultado de uma programação emocional que o ensinou a aguentar para não ser rejeitado. Freud chamou isso de compulsão à repetição, um fenômeno em que recriamos os traumas originais, esperando inconscientemente uma resolução diferente. Em nenhum momento da história vemos Damian pedindo amor de forma explícita. Ele o pede com ações, agradando, calando, justificando. Esse tipo de vínculo é o que Erich Fromm chamava de amor imaturo, onde o desejo de possuir o outro se impõe sobre a liberdade e a autenticidade. Quando Damian começa a duvidar de sua própria percepção, estamos diante do efeito clássico do gaslighting. Essa forma de abuso psicológico busca fazer com que a vítima perca a confiança em seu próprio critério. Jung advertia que uma pessoa que não confia em sua intuição está à mercê do controle externo. A decisão de Damian de buscar terapia é o ponto de virada. É quando, em vez de continuar se culpando, ele começa a se observar. Esse passo da culpa à consciência é essencial em qualquer processo terapêutico. É o nascimento do eu autêntico. Em seu processo, Damian confronta sua sombra, conceito fundamental em Jung. A sombra não é apenas o feio, é tudo o que reprimimos. A raiva, a tristeza, o desejo de estabelecer limites. Ao integrar sua sombra, Damian deixa de ser vítima passiva e se torna sujeito ativo de sua vida. Ao ler Jung, Damian começa a expandir sua visão. Seus sublinhados não são casuais, são âncoras, formas de trazer ao presente a nova verdade que sua alma começa a compreender. Que nem tudo que dói é amor, que nem tudo que permanece é bom, que nem tudo que você conhece merece ser repetido. O processo de individuação que Damian vive é doloroso porque implica renunciar a seu personagem, aquele homem perfeito que tudo aguenta, que tudo justifica. Jung dizia que o ego deve se render para que a alma emerja, e é isso que nosso protagonista faz. A figura da terapeuta é chave. Não é uma salvadora, é um reflexo. Ela oferece contenção, sim, mas também confronto. A terapia não lhe diz o que fazer, mostra quem ele foi. A partir daí, ele mesmo pode decidir quem quer ser agora. O uso da escrita como ferramenta é uma técnica real em psicoterapia. Ao escrever para sua criança interior, Damian ativa a conexão com a parte mais vulnerável e autêntica de si mesmo. Aquela que foi esquecida, ignorada e que agora, finalmente, tem um lugar. Quando ele promete não te abandono mais, estamos diante de um ato de reparentalização, de se tornar o adulto que ele precisava. Isso gera uma reparação emocional profunda. A longo prazo, esse tipo de prática reduz a ansiedade e melhora a autocompaixão.
Os silêncios que antes eram castigo agora se tornam refúgio, porque ele mudou o vínculo consigo mesmo. Já não teme a solidão. Ele a abraça, porque já não está sozinho dentro de si. Agora ele se escuta, se valida, se acompanha. O momento do chega não é um ato de raiva, mas de clareza. Jung dizia que a consciência dói no início, mas depois liberta. E é isso que vemos em Damian. Uma serenidade que nasce de ter visto tudo e aceitado. O reencontro com sua ex não é um clímax emocional. É uma validação da mudança. Ela não mudou. Ele sim. E esse contraste permite que ele veja com distância emocional o que antes não conseguia. Que ele não precisa de mais provas, porque já tem a verdade dentro de si. O bloqueio não é vingança. É limite. É autocuidado. E quando feito com calma, é uma das formas mais elevadas de amor próprio. Porque não é feito para ferir, mas para proteger o processo sagrado de cura. As novas relações que chegam não são mágicas. São coerentes com sua nova vibração interna. Como ensinava Jung, quando você se transforma internamente, seu mundo externo começa a se reconfigurar. Você não atrai o que quer, atrai o que é. O mais profundo da história de Damian não é sua libertação de uma relação tóxica, mas seu retorno a si mesmo. Como dizia Viktor Frankl, o sentido da vida é o que te permite atravessar qualquer dor. E Damian encontrou esse sentido em sua reconexão interior. O fato de ele compartilhar sua história com outros é parte de sua integração final. A dor que se transforma em ensino deixa de ser trauma e se torna sabedoria. Em Jung, isso é o arquétipo do curador ferido. Quem cura ajuda outros a curar. Damian não voltou a ser o mesmo. Porque uma vez que você se escolhe de verdade, não pode voltar a se trair sem sentir um vazio insuportável. Esse vazio é a alma te lembrando que você já despertou, que já não pode voltar a adormecer diante do maltrato. Esse tipo de transformação não acontece de um dia para o outro. É progressiva, mas é irreversível, porque a consciência, uma vez ativada, não desaparece. Pode adormecer, mas não se apaga. A história também nos lembra que muitas vezes precisamos tocar o fundo para começar a subir, mas o fundo não é castigo. É porta, é limiar. É o lugar onde você deixa o que já não é e recupera o que havia esquecido. Damian representa todos aqueles que um dia se perderam amando outros, todos os que pensaram que mereciam menos, que confundiram intensidade com amor, silêncio com paz, dor com conexão. A história nos mostra que curar não é um destino, é um caminho. E que nesse caminho haverá dúvidas, lágrimas, retrocessos. Mas também haverá luz, firmeza, liberdade. E uma vez que você o percorre, nada volta a ser igual. Jung falava de se tornar quem você realmente é como o grande propósito da alma. E isso não se alcança agradando, aguentando ou desaparecendo. Alcança-se escolhendo a si mesmo, fazendo de sua verdade sua bandeira. A chave não foi deixar a relação. A chave foi se olhar. E esse olhar, essa honestidade radical consigo mesmo, é o que dá origem a uma nova vida. E se o mais corajoso que você pode fazer hoje não é continuar lutando para ser aceito, mas começar a deixar de tolerar o que te quebra, você já parou para pensar quantas vezes chamou de amor o que era apenas medo de ficar sozinho? Quantas vezes sustentou uma relação por costume, por culpa ou pela ideia absurda de que é melhor o mal conhecido? Até quando você vai justificar o maltrato como momentos ruins? Até quando vai continuar acreditando que estabelecer limites te faz egoísta, quando na verdade é o que mais te aproxima de sua essência? Você consegue lembrar a última vez que se calou para não perder alguém? O que você perdeu de si nesse silêncio? E o que aconteceria se hoje você escolhesse falar, não para ferir, mas para honrar sua verdade? Você já pensou que, cada vez que tolera o intolerável, está dando permissão ao outro para continuar? Que seu silêncio é interpretado como aceitação e que sua alma está registrando isso como abandono?
O que diz sobre você o fato de continuar buscando amor em pessoas que não sabem cuidar? Que história antiga você está revivendo? É seu parceiro a fonte da sua dor ou apenas o reflexo de uma ferida que já estava aí? Onde está sua voz nesta história? Onde está seu chega? Quanto tempo mais você vai esperar que o outro mude enquanto você vai se apagando? Carl Jung dizia que a pessoa sana não se adapta a uma sociedade doente. E se você, por querer preservar um amor, tem se adaptado a uma relação emocionalmente doente, não será hora de curar também a ideia que você tem do amor? E se o verdadeiro ato de amor não é insistir, mas soltar, não é talvez mais poderoso escolher a si mesmo, mesmo que isso signifique perder alguém? Não é mais sagrado se respeitar, mesmo que isso te deixe sozinho por um tempo? Quero que você se faça mais uma pergunta. Se hoje você fosse seu melhor amigo, aconselharia continuar tolerando isso? Ou diria com firmeza: você não merece isso, basta? E se você diria isso a alguém que ama, por que não diz a si mesmo? Hoje você percorreu um caminho profundo. Escutou ensinamentos de Jung. Entendeu que há comportamentos que não devem ser justificados. Que a empatia mal compreendida é uma armadilha. Que sua alma precisa de um lar, não de uma guerra. Então, me diga: você vai voltar para aquele lugar onde sua paz se torna silêncio? Ou vai transformar sua dor em despertar, sua ferida em mestre e sua história em vitória? Este não é apenas o fim de um vídeo. É o início de seu novo pacto consigo mesmo. Um pacto que diz: eu já não me abandono por ninguém. Então, se este conteúdo tocou sua alma, quero te convidar a deixar uma marca, um sinal, um compromisso público consigo mesmo. Vá aos comentários e escreva esta frase: minha história começa onde decido não tolerar o que me apaga. Faça isso como uma promessa, como um testemunho, como uma declaração. Porque às vezes basta uma frase, um chega, um eu me escolho, para que o universo inteiro comece a girar a seu favor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter a coragem de olhar para dentro. Isso é psicologicamente reflexivo. Nos vemos na próxima jornada para a alma. E lembre-se, não se trata de que te amem sem condições. Trata-se de você decidir nunca mais se abandonar por ninguém.